Muito bem, estamos ao vivo. Bom dia a todos os nossos participantes, bom dia aqui a nossa mesa redonda com os nossos profissionais aqui da ABB. Quem fala é Felipe Dolgoff, sou responsável aqui pelo time de aplicação na ABB Eletrificação. E hoje, pessoal, a gente está reunido aqui com esse time de feras aqui, vai se apresentar daqui a pouco o Vinícius, a Paula e o Anderson, para a gente discutir um pouquinho o conceito do Beyond Connected. A ideia é a gente fazer uma mesa redonda aqui para bater um papo, e transmitir algumas informações para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão participando aqui com a gente, para vocês entenderem quais são as tendências que o mercado está assumindo, tanto do ponto de vista de subdistribuição como distribuição, na digitalização das instalações. Tá? E vocês vão entender como essas tecnologias elas estão começando a, de fato, atender a instalação de uma forma completa, desde o mini disjuntor até os painéis de média tensão. Tá? Bom, para a gente começar aqui, pessoal, a nossa discussão e para a gente iniciar o bate-papo, eu gostaria de propor aqui para os nossos colegas se apresentarem, para que os nossos ouvintes aqui possam conhecê-los também. E aí, a partir daí, a gente inicia a nossa saga, a nossa viagem aqui pelo tema Beyond Connected. Anderson, começa contigo, vamos lá. Bom dia a todos, meu nome é Anderson Schmidt, sou especialista de produtos na ABB já faz 11 anos. Atualmente sou responsável na ABB pela linha de quadro subdistribuição, quadro residencial, todo o portfólio de quadros. E acredito que a gente tenha bastante conteúdo para passar para os nossos colegas hoje. Obrigado, Anderson. Ótimo. Bruna. Paulinha. Bom dia a todos, meu nome é Paula Oxano, eu sou especialista de produto aqui na ABB, na divisão de Smart Buildings, e eu sou responsável pela parte de proteção elétrica e todos os dispositivos de trilho DIN. Então a gente também vai, como o Dolgoff já adiantou, que engloba assim até o mini disjuntor. Então é um conteúdo bem legal que a gente vai ver hoje. Ótimo. Bom Obrigado, dia, pessoal. Paula. Meu nome é Vinícius, estou responsável aqui na ABB pela linha de disjuntores de caixa moldada e caixa aberta. Então toda essa linha aí fica sob a minha responsabilidade. Sou de uma divisão diferente da Paula, então cuido aqui da divisão de disjuntores na linha de Smart Power. E hoje a gente traz um tema bastante interessante e espero que a discussão seja bastante proveitosa para todos os ouvintes. Ótimo. Pessoal, como vocês puderam perceber, são 3 especialistas de soluções da ABB. Eu, como responsável pelo time de aplicação, apoio os clientes a unir essas soluções de forma individual numa solução conjugada para que a gente possa entregar o melhor valor para os clientes. Tá? O time de engenharia de aplicação, então, tem essa missão, pegar os portfólios da ABB e fazer uma solução conjugada de todas essas soluções. Bom, vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo. Pessoal, falando um pouquinho primeiro do porquê da digitalização. O que está por trás dessa tendência que vem crescendo ano após ano das digitalizações das instalações elétricas, principalmente agora alcançando cada vez mais a baixa tensão. Primeiro ponto, a gente tem que falar um pouquinho sobre a questão de consumo energético. A gente tem uma tendência de crescimento de consumo energético. A gente vê que ano após ano o mundo precisa de mais energia. No Brasil não é diferente. Se vocês olharem a quantidade de investimentos em energia que tem hoje no mercado nacional, é gigantesco para suprir uma demanda futura que está sendo prevista. Então, tem investimentos em usinas fotovoltaicas, em usinas eólicas, em biogás. Então, isso tem crescido constantemente e isso não é diferente no mundo. O mundo ele é uma busca incessante por consumo de energia. E a gente pode notar que, com até alguns adventos de algumas tecnologias que estão surgindo, já estão começando a ficar consolidadas, na verdade, como os próprios veículos elétricos, essa tendência de consumo de energia vai crescer. O que vocês têm visto? O que vocês podem contribuir com esse tema? Felipe, para contribuir, acho que é importante a gente comentar que primeiro ponto, se nada for feito, eu acho que esse é um ponto importante de comentar, que se nada for feito, a elevação de temperatura
que nós tínhamos um Acordo de Paris feito em 2015 que vai ser atingido em 2030 ao invés de 2050, como era previsto. Ou seja, mesmo com os avanços que nós tivemos já, mais soluções ou mais alternativas precisam ser implementadas. Dentro do que a ABB entende como soluções e alternativas já existentes, a gente conseguiu fazer um estudo de que, aplicando apenas o que já existe, a gente poderia reduzir alguma parte do consumo energético de 20% a 30%. Então, acho que esse é um ponto bem importante a gente começar a falar, que a gente precisa agir para que a gente não tenha tanto elevação de temperatura que através dos efeitos estufas, né? Então, dentro dessas tecnologias que hoje também vai falar, são muito voltadas para que a gente consiga atingir os objetivos que foram estabelecidos aí globalmente também. Uhum. Isso que você por mais comentou, que a gente Vinícius. fale de... Perdão, Felipe. Pode falar, Paulinho, desculpa. Não, só ia complementar que os recursos que a gente tem disponíveis, né, são infinitos aí. Então, por mais que a gente, né, use energias renováveis e estamos buscando formas alternativas de energia, com o crescimento da população, esse aumento da demanda por energia, como você falou, a digitalização, né, cada vez mais é comum na nossa casa você ter essa, né, demanda por energia elétrica, por equipamentos, né, elétricos e conectados. Então, realmente é importante, a eficiência energética é essencial, né, para que a gente consiga ter algum crescimento sustentável, né? Eu acho que você puxou um tema interessante, né, Paulo? Aqui você usou a palavra eficiência energética, o Vinícius também comentou, não exatamente esse termo, mas ele meio que quis dizer essa redução de energia, né? Como é importante a gente pensar cada vez mais em eficiência energética, né? Porque da mesma forma que você tem uma tendência de crescimento do consumo de energia, se a gente melhora a forma como a gente consome essa energia, consequentemente a gente faz com que essa curva ela tenha uma inclinação não tão elevada, né? Então, melhorar também as cargas e como a gente consome energia, acho que é um ponto bastante importante. E até em linha com isso, que, né, nesse próximo slide aqui de pano de fundo, que tem surgido e tem crescido cada vez mais no mercado a presença de regulações, de normas, de diretrizes, até mesmo de selos de certificação que buscam essa eficiência energética dentro das instalações elétricas, né? Então, quando a gente fala em normas internacionais, a gente tem crescido aqui no Brasil a ISO 50001, que se você for parar para pensar, há 10 anos atrás, a gente nem ouvia falar em ISO 50001 aqui no Brasil, então tem se tornado cada vez mais recorrente e as empresas têm buscado atender essa norma, né? Existem nos próprios países uma série de regulações nacionais que são colocadas para que os edifícios, as instalações se adequem dentro de um tempo determinado, né? A Europa está muito avançada nesse aspecto, com algumas diretrizes, inclusive com o conceito de Near Zero Energy Building, né? Que é a ideia de que no equilíbrio os edifícios eles consumam 0 a 0, digamos assim, né? O que ele consome num determinado período versus o que ele pode gerar ou economizar de energia, empate a questão do consumo. E, obviamente, os sistemas de certificação que a gente já está mais habituado com isso, né? Acho que esses sistemas de certificações já são falados aqui no Brasil há alguns anos, e uma coisa que eu acho que é importante, que eu tenho pelo menos percebido, eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre vocês nesse aspecto, é que os sistemas de certificação, como o LEED, né, o próprio Procel, o selo Aqua, os projetos têm buscado cada vez mais uma certificação mais elevada, né? Então, antes era importante você ter um LEED. Hoje, os projetos já buscam um LEED com uma certificação mais elevada, né? Um Gold, um Platinum. Então, acho que isso mostra também a preocupação dos investidores em se preocupar com a eficiência energética. Felipe, concordo assim, plenamente com o que você comentou. Acho que esse movimento ele vem acontecendo nos últimos anos. No começo, a gente sempre tinha uma procura, a gente buscava, se conhecia de mercados que estavam buscando algum tipo de certificação, e hoje esse conhecimento ele já é mais difundido. Então, hoje já não basta mais ter o prédio certificado, mas sim certificado na categoria
mais elevada. Então, dentro das certificações que hoje existem. Então, é bastante comum no nosso dia a dia a gente ser questionado sobre as nossas soluções para se adequarem a como que elas podem auxiliar o cliente a conseguir esse tipo de certificação. Acho que tem sido cada vez mais comum esse tipo de questionamento para nós dentro da BB. E isso também, né, Felipe, se você for analisar a questão da eficiência energética, hoje em dia chega até na residência da pessoa, né? Na questão da automação residencial. Não, assim, antigamente a gente escutava muito isso na indústria ou no setor terciário. Hoje em dia, a eficiência energética já está chegando na nossa casa, né? A gente se preocupa muito em equipamentos que têm uma taxa de consumo menor possível, então é algo que não se restringe a um mercado em específico, hoje é geral, né? Eu acho que isso reflete como a automação também está mais acessível, né? Então, antes tinha uma coisa assim, principalmente no Brasil, né, que aparecia alguma coisa assim, né, muito complexa, muito difícil. Eu acho que com esse sistema de certificação também vai incentivando, e aí passa a ser não só, eu quero ter a certificação, mas dos empreendimentos entenderem como aquilo é benéfico, né, para ela, como vai realmente economizar energia, né, o custo de manutenção vai ser menor. Então, entender realmente os benefícios e não só pela certificação, né? Não é, eu quero ter o selo, eu quero um prédio eficiente, né, energeticamente. Então, acho que isso é legal, assim, importante, né, dessa evolução. E acho que também acaba sendo cadeia, né, Paula? Porque se você for para pensar, vamos pegar o que está bem no nosso dia a dia, que somos nós como pessoas físicas dentro das nossas casas, né? O Anderson acho que citou uma coisa bem interessante. Os eletrodomésticos, hoje, a maioria deles tem o selo Procel, que indica quão eficiente é aquele equipamento. Uma empresa que constrói um equipamento que não se encaixa numa classificação alta do Procel, por exemplo, A ou um B, se você cria um equipamento C, você pode ter certeza que o consumidor hoje está muito atento a essas coisas. Então ele olha e fala, nossa, mas esse equipamento é C, ele consome muita energia. Então isso provoca, inclusive, né, os fabricantes a construírem equipamentos mais eficientes, né, para que ele também esteja enquadrado dentro daquilo que o consumidor entenda como um selo de qualidade, né? Então isso é bem interessante. E não é diferente quando a gente pensa em grandes instalações. E o que o Vinícius comentou é de fato bem interessante. Muitos dos clientes hoje em dia nos questionam, né? O que os teus equipamentos podem contribuir para o meu processo de eficiência energética, né? Então, essa pergunta, ela abre para o nosso próximo pano de fundo aqui, que é justamente a questão da digitalização, né? Como que a BB pode contribuir para a eficiência energética? Como que a BB pode trazer para os nossos clientes uma maneira de ajudá-los nesse processo de tornar as instalações mais eficientes, tanto instalações novas quanto instalações existentes, né? E o caminho, sem sombra de dúvidas, é a digitalização. É você medir, afinal de contas, como é que a gente melhora um processo se a gente não mede, né? Então, se você não faz uma medição da tua instalação, do teu consumo energético, você só olha lá o que está no medidor da concessionária, o total que você consumiu, você não consegue ter uma visão clara, né, e objetiva de como que a tua instalação está se comportando do ponto de vista de consumo energético e também onde você pode ter as oportunidades de melhoria do ponto de vista de eficiência energética, né? Felipe, assim, para complementar exatamente o que você está falando, no sentido de uma indústria, às vezes, ou no sentido de um prédio, no momento que você começa a ter a medição mais setorizada, que a gente fala, né? A medição por área, por setor, onde cada um das pessoas envolvidas no setor ou daquela área específica tem a noção exata de qual é o seu consumo, você começa a ter um uso mais consciente, primeiro, e segundo, ações efetivas para cada área. Porque muitas vezes no total geral pode estar apresentando um certo valor, mas tendo áreas com uma performance muito melhor. Então, dentro desse cenário, você consegue começar a comparar num prédio empresarial, por exemplo, andares.
olha, nesse andar eu tenho consumo de X, nesse andar eu tenho consumo de Y. Qual que é a diferença do andar 12 para o 13? O 12 está automatizado e o 13 não. Então, eu consigo entender quanto que aquela automação me reduziu o consumo que eu tive. Então, o primeiro passo, talvez, para começarmos a falar sobre uma eficiência maior, seja a gente ter o maior número de dados, o maior número de informações na mão, para que a gente, com essas informações, possa fazer as ações efetivas nas áreas onde eu vou ter um maior retorno mais rápido, pelo menos. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, ou o caminho inicial, para que a gente comece a fazer essa análise de eficiência dentro das empresas. Perfeito, é isso, né? Porque você precisa, até para você saber, como você falou, onde eu vou atuar, né? E quais as ações que eu vou implementar que vai dar o resultado, né? Porque às vezes se você não tem essa informação, você faz um investimento num ponto que às vezes não vai te trazer o retorno suficiente, né? Para você atingir o nível que você deseja de eficiência energética. Então, é isso aí, né? É medir, monitorar e onde a BB entra, né? Também nessa parte da digitalização, né? Onde a gente consegue contribuir e atuar para melhorar essa eficiência energética nas instalações. E Paula também complementa, a gente também tem visto uma mudança no sentido da nossa solução que a gente entrega para o cliente, ela também começa a ser uma solução mais digital. Em qual sentido eu falo isso? No sentido de que a gente entrega um produto que hoje ele pode ser atualizado no futuro para uma nova demanda. Então, hoje eu entrego um produto para o cliente que ele está lá medindo apenas o consumo. Mas no futuro o cliente detecta que ele tem algum problema com a rede, distorções harmônicas, como por exemplo. Aquele meu produto originalmente não fazia essa detecção, mas hoje eu consigo, por um serviço, acrescentar aquela função no produto já existente. Então, evitando aí tempo de retrabalho e tempo de troca de produto. Então, os nossos produtos cada vez mais também andam nessa pegada de ser um custo baseado pelo uso. Então, não ter funções a mais do que o cliente precisa, mas também possibilitar que no futuro ele adquira apenas as funções necessárias para aquele momento que ele está vivendo. Acho que a gente tem visto nessa tendência no portfólio ABB e no mercado em geral. Os produtos eles estão evoluindo nesse sentido, né? Cada vez mais digitais e nesse sentido meio modular, assim, né? De ter essas possibilidades de expansão no futuro, né? E aí você fica cada vez mais adequado àquela aplicação específica, né? Então fica bem interessante para todas as aplicações, né? E também tem muito a questão do conceito de usabilidade, né? A facilidade que o teu sistema ele se conecta a, por exemplo, sistemas de monitoramento, a facilidade que teu sistema tem de conectividade, enfim. Então, quando a gente começa a pensar nas soluções da BB, nós que já estamos há algum tempo na empresa, a gente percebe isso, né? Essa transformação, né, do portfólio para entregar para o cliente uma experiência mais digital, mais fácil de ser utilizada. A gente vai até comentar mais para frente sobre o conceito do ABB Ability, que é justamente isso, né? Essa proposta da ABB de trazer esse conceito de digitalização de uma forma muito simples para os produtos. Então, os produtos, eles, óbvio, quando a gente pensa num disjuntor, num mini disjuntor, no caixa moldado, no caixa aberto, quando a gente pensa num painel, esses equipamentos eles continuam sendo exatamente os mesmos, né? São equipamentos eletromecânicos que têm uma função de proteção e distribuição. Só que a gente começa a agregar funcionalidades nesses equipamentos que fazem com que eles, o conceito do Internet das Coisas, né? Fazem com que eles se tornem conectados e que gerem dados, e que esses dados vão apoiar todo o processo de análise e decisão dos gerentes de instalação, dos gerentes de facilities, de utilidades e assim por diante da indústria ou mesmo do setor terciário, né? Então, aí isso vai apoiar na questão de eficiência energética, isso vai apoiar na manutenção preditiva, isso vai apoiar, por exemplo, na questão de integração de diversos sistemas de automação e, com certeza, a ideia é sempre apoiar a parte de sustentabilidade, as políticas ESG, que a gente tem, que tem crescido dentro das companhias, essa preocupação constante com o meio ambiente, né, e com a sustentabilidade do mundo, né?
Muito bom. Acho que, sem sombra de dúvidas, a digitalização, não só em edifícios, mas de uma forma geral, em instalações elétricas, em edifícios e indústrias, é um caminho sem volta. E eu acho que a gente pode iniciar falando um pouquinho agora sobre como que a BB pode apoiar isso de baixo para cima, né? Então, quando a gente pensa de cima para baixo, só para deixar claro o que é de cima para baixo e o que é de baixo para cima, né? Quando a gente pensa de cima para baixo, que é o fluxo de energia dentro de uma instalação, passa lá pela média, pela alta, pela média, pelos transformadores, pelo QGBT. Quando a gente pensa nesse fluxo, era muito comum você ter na cabeça ali que você tem soluções de medição para um QGBT, você usa um medidor que tem qualidade de energia incorporada, etc. e tal, né? Essa era uma tecnologia que era muito utilizada até pouco tempo atrás. E hoje a gente começa a ter recursos incorporados nos equipamentos que já nos apoiam nessa setorização, tanto da parte de manutenção quanto da parte de monitoramento de energia. Mas eu quero começar de baixo para cima, que é o mais interessante, porque quando a gente pensava num quadro de subdistribuição, quando a gente pensava naquele quadrinho de mini disjuntor que vai alimentar as cargas finais, pouco se pensava em eficiência energética nesses quadros, pouco se pensava em monitorar esses quadros. E o ponto hoje a gente já tem soluções que inclusive são bem interessantes, né? Você consegue monitorar a nível de quadro de distribuição cada circuito que está alimentando carga da carguinha do seu sistema, né? Ou um quadro de subdistribuição que vai pegar e vai alimentar vários quadrinhos menores. E você também pode subir um degrau e fazer esse monitoramento nesse quadro que está ali no meio termo entre o quadro terminal e os quadros de distribuição principal. Então, como é que você consegue fazer isso? Usando os medidores clássicos? Não. Hoje a gente já consegue fazer isso através do conceito do Insight, né? É um medidor que consegue, que além de ser um medidor, trazer características de um medidor convencional, ele também traz certas funcionalidades, como, por exemplo, a medição através de sensores de corrente que eu coloco em cada polo de disjuntor do meu quadro de distribuição. Então, eu consigo agregar os diversos circuitos num único concentrador e ele vai me dizer, olha, circuito 1, que vai alimentar o quadro ABC, ele está com tal corrente, tal tensão, tal consumo de energia, potência instantânea e assim por diante. Então, eu consigo fazer não só a medição instantânea de todos esses circuitos através desses sensorzinhos, né, até para ficar claro aqui para a nossa audiência, né, esses sensorzinhos que são instalados em cima dos mini disjuntores, né, e que são agregados, né, tá aqui na telinha, uma bolinha laranja que está aparecendo aí, eles são agregados totalmente nesse insight, que vai concentrar a informação dessas medições para o usuário. Então, olha que legal, você consegue incrementar a questão de consumo de energia, de eficiência energética, até mesmo apoiar o time de manutenção na identificação de defeitos através desse sistema que a BB tem introduzido no mercado atualmente. Perfeito. E essa solução ainda você consegue complementar com outros acessórios. Então, você tem, por exemplo, ali tem na tela os dispositivos motorizados, né? Então, você consegue não só medir e monitorar, mas também atuar, né? Remotamente. Então, você tem realmente essa digitalização e esse controle e monitoramento bem completo, né? Até o nível de circuito, como a gente está falando, né? De circuito terminal. E eu acho que é isso, essa tendência, né? Que a gente está vendo se a gente pensar, né? Como a gente tem hoje prédios comerciais e de coworking ou espaços assim que dividem, né? Que você tem uma equipe de manutenção daquele empreendimento e ele está lidando com vários clientes, né? Vários usuários. Então é muito legal você ter essa visão, né? Esse monitoramento de cada ponto por tudo aquilo que a gente já discutiu, né? De entender o que está acontecendo, onde são os pontos de possível melhoria e onde você vai atuar para isso acontecer, né? Felipe, esses produtos também... Jogo rápido, Vini. Esses produtos também, eles são muito compactos. Então, assim, é possível fazer essa instalação em quadros já existentes, né? Não é algo que seja tão complexo e complicado que não dê para fazer isso num quadro existente e funcionando. Então, assim, é possível fazer um upgrade no seu quadro existente, não fazer um quadro do zero.
para essas soluções de medição e tornar mais inteligente, né, o quadro. Isso que o Anderson comentou é realmente algo muito legal, porque hoje tem muita instalação que já está... Para uma instalação nova é sempre mais fácil de implementar, né? Mas eu acho que a BB vem pensando nos últimos anos e desenvolvendo produtos e soluções para também adequar instalações já existentes. Então, até mesmo esse sensor que é colocado no mini disjuntor, ele pode ser colocado num mini disjuntor já instalado, ele pode ser colocado num mini disjuntor que tem um sensor aberto. Então, assim, a facilidade que hoje a gente dá para essas soluções serem também incluídas em quadros já existentes é muito, muito legal. Então, não é apenas para projetos novos, mas também em projetos que já estão em andamento, que são a maioria, na verdade. Então, hoje a gente tem mais a desenvolver em eficiência, talvez sejam em quadros ou em sistemas que já foram instalados há mais tempo e que talvez tenham vários equipamentos lá dentro com a baixa eficiência que hoje a gente não consegue enxergar, e com essa baixa eficiência a gente acaba tendo essa perda toda que a gente vem comentando aqui durante a apresentação. O upgrade é relativamente simples, né? É relativamente bem simples. E quando você combina essa solução com outras opções, por exemplo, só comentar rapidinho, Felipe, a gente tem a solução, por exemplo, plugin, né, do disjuntor plugado. Então, isso ainda aumenta ainda mais a rapidez da manutenção, né? Então, é bem interessante como você pode ir adaptando de acordo com o que é mais importante para você, para sua instalação. Então, tem todas essas possibilidades aí, né, no nosso portfólio para realmente adequar e deixar o mais eficiente possível mesmo. Perfeito, Paula. E o que é legal também, aqui vocês podem notar, né, que existem esse conceito de módulos de I/O aqui, que é justamente para apoiar também o monitoramento de, por exemplo, status de equipamentos, né? Então, se tiver um mini disjuntor que você quer monitorar, por exemplo, o status dele aberto ou fechado, se houve algum trip no disjuntor, você pode monitorar via esses I/Os. Você pode usar esses I/Os, por exemplo, para monitorar outras grandezas, por exemplo, com medidores de vazão, medidores que vão trazer consumo de água, consumo de gás e assim por diante. Então, isso tudo ele passa a concentrar no equipamento, como tá claro aqui, e o insight, né, ele acaba sendo um cérebro para o painel de subdistribuição, que além de fazer a medição de corrente, tensão, de energia de cada circuito, ele também pode monitorar o status de todos esses circuitos, ele pode trazer para cá também informações, por exemplo, de consumo de água e gás, e com isso a gente consegue criar uma série de correlações, né, entre consumo de energia, entre consumo de água, entre consumo de gás, apoiar o time de manutenção para que eles sejam mais rápidos e efetivos na resolução de problemas, tudo isso dentro de um quadro de subdistribuição. Então, isso é interessante porque até pouco tempo atrás, o quadro de subdistribuição ele era um quadrinho que alimentava tomada, iluminação e algumas cargas terminais, né? E hoje não, hoje você já consegue transformar esse quadro num elemento importante para o sistema, né? De fato, trazer informações relevantes para toda a gestão de manutenção, gestão energética, gestão de ativos do sistema. Felipe, assim, uma das soluções mais interessantes desse site também é que ele, além de ter a comunicação, se o cliente tiver um sistema supervisório e queira ter essas informações desse quadro no seu sistema supervisório, é possível ver a comunicação, mas também ele tem um web server incorporado. Então, conectando ali um cabo e entrando no site, você consegue ter essa visão num software já pré-pronto. Então, o tempo de programação que antes era necessário para fazer esse tipo de solução, hoje já está pré-definida as principais ferramentas utilizadas pelo mercado, e ele sozinho, o site ali sem ter um sistema supervisório, já é possível de gerar esses dashboards ou essas análises que a gente vem comentando aí ao longo da manhã. Perfeito, Vini. Além do web server que você comentou, pessoal, os quadradinhos aqui sou eu que estou fazendo, tá? Então, se estiver tortinho, não me julguem. Além do web server incorporado, existe também a plataforma em nuvem, né?
Então, você consegue agregar através de internet, você levar uma conexão de internet para o Insight, você consegue agregar ele na nossa plataforma em nuvem, que a gente vai conversar mais para frente, que é uma plataforma plug and play para monitoramento desses dispositivos e outros mais. Bom, pessoal, acho que aqui era para dar esse overview. Isso é, de fato, um avanço do ponto de vista de gestão, né, de quadros que estão mais abaixo na cadeia de distribuição de uma instalação. E essas tecnologias, elas também estão evoluindo para os quadros de distribuição. Então, como eu comentei, ia falar de baixo para cima, né? Então, a gente falou sobre as tecnologias disponíveis para os quadros de subdistribuição, para que a ABB possa apoiar os nossos clientes a tornar as instalações mais digitais, mais gerenciáveis. E quando a gente sobe uma camada acima no processo de distribuição de energia dentro de uma instalação, a gente vai perceber que os equipamentos, né, de distribuição maiores, como os disjuntores de caixa moldada, os disjuntores de caixa aberta, os quadros de distribuição, eles também já podem ser equipados com recursos de digitalização e com uma série desses pontos que a gente comentou, só que como são equipamentos maiores, cada um deles se torna um medidor gerenciável com uma série de proteções e de recursos avançados, além de extremamente conectável, né? Então, hoje, quando você pensa num disjuntor de caixa moldada ou um disjuntor de caixa aberta, vocês podem perceber que a ABB ela pode te ofertar um sistema que ele não só fará proteções convencionais, ele pode fazer proteções avançadas, ele pode ter recursos de tomada de decisão incorporado no disjuntor, como, por exemplo, funções de ATS, funções de load shedding, funções de gestão de demanda, né, controle de demanda, além de poder se comunicar em qualquer protocolo de comunicação industrial, né? Então, a gente foge do Modbus RTU tradicional e passa a ter um equipamento que pode se comunicar em Modbus TCP, em Profibus, em Profinet, em Ethernet IP e até mesmo em ECM1850, que é uma rede muito utilizada para a integração de equipamentos em média tensão. Então, você começa a diminuir a distância que existe entre a gestão da média tensão com a baixa tensão. Então, isso é bem interessante. E, Felipe, assim, adicionalmente a tudo que você comentou, é interessante falar que a gente, conhecendo a indústria hoje, muitas vezes existe uma separação entre o processo e a parte de, vamos dizer assim, gestão, a parte de energia mesmo, essa parte de potência. Então, existe normalmente um protocolo IEC 1850 muito utilizado para a parte de proteção, e você vai ter um Modbus TCP na parte do processo, fazendo essa leitura e mandando os dados para o supervisório. Hoje, o nosso disjuntor é capaz de fazer 2 protocolos simultâneos. Então, a gente conseguiria falar com o relé de média tensão por IEC e poderia também estar mandando as informações de medição de energia, as informações de tensão, as informações de proteção que aconteceram, atuaram, o status do dispositivo para o processo em Modbus. Então, essas duas redes podem trabalhar em paralelo e, assim, de forma bastante utilizada hoje pelos clientes a solução de ter um disjuntor já digital. Então, além de você não ter toda aquela perda ou risco de transformadores e mais um medidor externo, você integra todas essas funções dentro do disjuntor, que trabalham apenas com sensores, todas as proteções já intrínsecas nele. Então, a gente não está falando só de proteções de corrente, mas já fala de outros tipos de proteção, que antes também eram muito voltadas para relés de média tensão, hoje também incorporadas nos disjuntores de baixa. E acho que como a gente está falando da conectividade, da nuvem e tudo mais, acho que também comentar que a gente também tem muita preocupação com a segurança da informação, né? Que acho que isso é uma preocupação, né? De toda essa conectividade, mas onde está essa informação, quem vai ter acesso, né? Então acho que também é legal falar que a ABB tem parceria, né, com empresas especializadas para garantir que tudo isso, toda essa informação esteja bem segura e evitar qualquer problema, né, no sistema, né? Perfeito, Paulo. Acho que quando a gente fala ali da solução que a gente mais para frente comenta um pouco, que é o ABB Ability, ele que
fica na nuvem, né, que é sempre uma preocupação do cliente, mas também na parte de comunicação do disjuntor, ele só vai conseguir fazer um comando remoto, mesmo por uma comunicação local, se houver um módulo específico dentro do disjuntor para atuação por rede. Então, se o cliente não desejar que o disjuntor possa ser comandado por rede, existe um módulo físico instalado no disjuntor que permite ou não que esse comando seja feito. Então, assim, além de toda a segurança para o cloud, a segurança também na comunicação pode ser feita, se o cliente assim desejar, que não possa ser comandado. Hoje, a maior parte dos clientes a gente vê que a comunicação também já faz o comando, então o cliente está na central, se quer abrir, fechar, ou quer ter os status, ter um monitoramento, ele já tem tudo isso na tela do supervisório, numa central de manutenção dele. Mas também, se não quiser, é possível. Agora, Vinícius, você que é responsável por essa linha de produtos na BB, alguns dos nossos ouvintes podem questionar, né? Nossa, esses disjuntores com todos esses recursos, né? Quando eu comparo ele com aquele disjuntor simples, termomagnético, que só faz a proteçãozinha de corrente, existe... Óbvio que os valores que esse disjuntor digital entrega são muito superiores, mas o cliente, quando ele pensa nesse investimento, é muito diferente o investimento que você vai ter num painel convencional para um painel, digamos assim, digital? Claro que existe uma diferença. Essa diferença ela se você não tem nenhuma, vamos pensar numa solução totalmente convencional, onde a gente não tinha nenhum módulo de medição, a gente não tinha nenhum tipo de solução, existe uma diferença, a gente não entende essa diferença, né, numa ordem de grandeza tão alta. Ela vai variar dependendo do tamanho. Claro, quanto maior for o disjuntor de entrada, menor é o custo, né? Então, porque a parte de potência dele é realmente muito cara, e agregar o valor num disjuntor de 6.000 amperes, 6.300 amperes, 5.000 amperes é praticamente irrisório. Mas, de uma forma geral, a gente consegue estimar que vai variar entre 15% e 25% do preço final, e dependendo pode chegar a 7%, 6%, mas mais ou menos uma média assim, do que a gente consegue estudar para uma obra só de painel, seria mais ou menos essa faixa, de 15% a 25%. Olhando no total de uma obra nova, isso representaria 2% a 3% na parte elétrica da obra. Então, assim, essa modificação em painel ela é relativamente baixa. Se considerar uma solução que já tenha medidores, aí a diferença fica muito pequena daí, porque daí a solução comparada já a uma solução que já tenha medição, ela é bastante semelhante. Ou seja, é um investimento muito baixo frente a todos os valores que ele traz, né? Acho que um dos erros que muitas pessoas cometem quando vão fazer esse tipo de análise é olhar o preço isolado do produto, sendo que muitas vezes você não compra o produto, você compra uma solução, você compra isso dentro de um painel que tem a certificação, que vai estar dentro de uma instalação, que vai ter um custo de implementação. Então, o que você falou é bem interessante, 2% a 3% no valor total da obra para você trazer todo o conceito de digitalização para a tua instalação é muito baixo frente aos valores que você vai ter, né, benefícios e valores que isso pode proporcionar nos próximos 30 anos de operação. Lembrando que uma instalação não dura 1 ano, não dura 2, dura 30, né? Sim. 40 anos. Então... Isso da parte elétrica. Você vai comentar alguma coisa? Não, só complementando o que o Vinícius disse, isso aí também não vai impactar em nada no tamanho, nem no dimensional do painel, nem... Muito pelo contrário, em muitos casos, devido à redução de utilização de TC externo, a montagem do painel em si, como um todo, fica mais simples até, né? Então, assim, o impacto dimensional é praticamente zero, e o retorno é enorme, né? Então, assim, vale muito a pena ter essas funções. Fala aí, Vini. Exato, e além disso a gente começa a ter outros ganhos que não estão relativamente diretamente ligados à parte de... Aqui que a gente está falando de energia só, né? Então, como esses disjuntores já são disjuntores mais inteligentes, eles começam a ter informações preditivas, alarmes de manutenção, eles começam a detectar qual foi o desgaste que se teve numa abertura por curto-circuito ou sobrecarga, tem informações de pré-alarme, então, o disjuntor vai desligar, ele está contando o tempo para atuar a função L.
Então, assim, esse pré-alarme pode ser enviado para o sistema supervisório. Começam-se a ter outros ganhos que não só a parte de medição. Então, toda a parte de segurança, a parte de manutenção preventiva desses equipamentos também é bastante beneficiada com essa solução. Pessoal, eu vou pegar aqui uma pergunta que chegou, inclusive aos nossos espectadores aí, se vocês fiquem à vontade para participar, mandem perguntas para a gente aí na caixinha que vocês têm do lado direito da tela de vocês. Conforme as perguntas forem chegando, a gente vai introduzindo elas no meio do bate-papo aqui, porque eu acho que elas são pertinentes. Um dos nossos espectadores, o Sérgio, ele perguntou o seguinte: qual seria a solução para a aquisição de dados em plantas existentes, onde existem disjuntores antigos e, eventualmente, de outros fabricantes? A ABB possui alguma coisa? A gente tem essa solução que está aí na tela, Felipe. Deixa eu tentar pegar, ou se você puder mostrar ali. A gente tem essa solução que se chama Keep Up. Esse Keep Up ele funciona para qualquer dispositivo de terceiros também. Ele é como se fosse a parte inteligente do nosso disjuntor à parte. Então, ele vai fazer todas as leituras por sensores de Rogowski no barramento e ele vai atuar nas bobinas de abertura e fechamento de um disjuntor terceiro ou um disjuntor até mesmo da própria BB mais antigo. Então, ela é uma das formas que a gente tem de fazer a modernização de plantas já existentes, colocando esse relé que pode ser instalado na porta de um painel e com sensores também que abraçam o barramento de forma open coil, assim vamos falar, né? Então ele vai abraçar o barramento sem ter que fazer nenhum tipo de operação para fazer dobra ou tudo mais no barramento para instalar TC. Então é uma forma bem simples de também fazer um upgrade na instalação já existente. Como a gente já comentou na subdistribuição também, né? A gente tem os módulos do Insight e os sensores, né, do CMS, que também tem essa possibilidade de uma instalação já existente você dar esse upgrade e começar a fazer as medições, né? Ou seja, eu acho que isso é interessante porque, às vezes, né, a gente pode pensar em investimentos que não foram feitos há tanto tempo atrás, né? Pensa numa instalação que foi implementada há 5 anos atrás. Há 5 anos talvez não, porque já tinha essas tecnologias disponíveis. Vamos colocar 8, 2015 para trás, né, onde essas tecnologias ainda não estavam disponíveis, todo esse conceito de conectividade, de proteções avançadas. É uma instalação elétrica adolescente, digamos assim, né? Ela ainda tem um tempo de vida muito longo. Então, essa é uma forma bastante interessante, né, tanto que o Vinícius quanto a Paula comentou, de dar um upgrade do ponto de vista digital para essas instalações. Ou seja, você não precisa pegar teus quadros, que foram comprados há menos de 10 anos, descartá-los ou até mesmo fazer retrofits de troca de disjuntores. Você pode implementar, trazer essas tecnologias para instalações existentes que facilitem, né, essa implementação da digitalização, ao mesmo tempo que você mantém as estruturas de painéis, estruturas da tua instalação existentes ativas, né? Então, de fato. Sérgio, obrigado pela pergunta, foi bem interessante e trouxe aí um aspecto que a gente talvez não abordasse e você lembrou bem. Obrigado mesmo. E se caso, pessoal, tenham mais perguntas, fiquem à vontade para contribuir, que a gente vai introduzindo ela no meio da conversa. Falando um pouquinho agora, a gente comentou sobre todos os componentes, a gente não pode deixar de comentar, né, pessoal, sobre os quadros certificados. Acho que isso é extremamente importante. O que adianta você ter um monte de disjuntor, um monte de tecnologia interessante, de insight, né, com sensorzinhos, de disjuntores digitais, se você, de repente, não se preocupa no invólucro com esses equipamentos que vão estar instalados, né? Então, aqui a ABB, né, a gente traz o conceito do System Pro E-Energy, que é um painel certificado para subdistribuição, mas ele também tem o primo mais velho dele, que é o System Pro E-Power, que é o painel de certificado para distribuição de energia, né? Então, um é para maiores correntes, maiores curtos-circuitos, o outro é para correntes menores, com menor valor de curto-circuito, mas ambas as plataformas são painéis para
são painéis certificados para garantir o máximo de segurança possível para as plantas, né, para as instalações elétricas. Então, acho que o pai desse produto dentro da BB é o Anderson, né, nosso colega aqui, e tenho certeza que ele é um dos maiores defensores na utilização de painéis certificados segundo a 61439 atualmente aqui dentro da BB. Sim, exatamente, Felipe. Eu acho que é muito importante a gente falar que hoje, atualmente, assim, tanto a BB como outros fabricantes também, assim, têm reforçado muito a utilização de painel certificado, da questão de garantir a qualidade, a confiabilidade, segurança, prezar muito pela segurança, tanto da instalação como do usuário. E assim, a BB, com o quadro System Pro Energy, a gente traz esse quadro muito para um nível um pouco de corrente, que você falou de baixo para cima, né? Ele já está bem embaixo aqui na cadeia do sistema de energia do cliente, e é um quadro que concentra todos esses equipamentos inteligentes que a BB possui, desde um disjuntor caixa moldada, como um mini disjuntor com medição, isso garantindo confiabilidade muito alta. É um quadro que pode ser instalado tanto na parede, sobrepor, como um quadro autoportante. Ele pode ficar instalado no chão, várias opções de altura, largura, para ter um dimensional adequado para a instalação do cliente também. Bom, e assim, ele tem um software muito amigável também de configuração, que é algo que qualquer pessoa pode fazer o desenho, o layout do seu painel no nosso software. Então é um quadro pronto para se tornar um quadro inteligente, né? Assim, o nosso quadro inteligente aqui na BB é o Energy, porque ele está adequado a todas essas tecnologias de disjuntor, de proteção com o CMS, com a linha T-Max. É um quadro perfeito para essas soluções inteligentes. Assim, eu acho que em complemento só, o Anderson, essa mudança da norma de 60439 para 61439 e o fim da terminologia PTTA, TTA ainda causa um pouquinho de confusão no mercado, mas hoje, só para deixar claro, até para esses quadros de subdistribuição, para os quadros de distribuição, a gente fala hoje em quadros certificados, né, pela 61439. Sim. Aí o que vai variar é o final ali, o traço 2/3, né? Que daí tem relação com a utilização do quadro. Mas é importante destacar que, por norma, todos os quadros têm que ser certificados com base nessa IEC. Hoje, ou eles atendem a norma, ou eles não atendem a norma, né? Não existe mais um PTTA, nem um TTA, que confundia bastante o pessoal. Então, hoje, ou o quadro atende o que é necessário, o que é requerido com as normas, ou ele realmente não atende. Está bem mais simples, né? Vamos falar assim. Isso é algo que, com certeza, nós aqui da BB, a gente pode apoiar os nossos clientes nessa análise, né? nessa descrição de especificação técnica, né? Nesses requisitos elétricos que devem ser solicitados para que você obtenha, né? Para que você possa comprar do mercado, no caso de um investimento, um painel adequado às normas atuais. Né? Então, contem conosco, tanto o time de aplicação quanto o time de gestão de produto. Somos os maiores interessados em cada vez mais difundir esse conceito dos painéis certificados, seguindo a norma 61439 agora, que é a norma vigente, né? E que o cliente sempre tenha o painel mais seguro dentro da tua instalação. Bom, caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, temos aqui dois slides de pano de fundo que vão falar um pouquinho sobre os sistemas de plataforma de monitoramento, né? Então, para começar, das plataformas que é possível monitorar, o próprio Vinícius tinha comentado, o Insight Web Server, ele é uma plataforma, ele é um software, né, de visualização incorporado no Insight. Você consegue acessar diretamente pelo teu computador, digitando o endereço IP do equipamento,
e aí vai te trazer vários gráficos e dashboards que são customizados de acordo com a necessidade do cliente e que podem ser montados pelo próprio cliente, porque ele foi desenhado de uma forma... Estou com um pigarrinho aqui, desculpa, gente. Ele foi desenhado de uma forma facilitada para que o próprio cliente desenhe e traga os gráficos necessários que vão trazer, né, alguma importância na análise dele. Então, o Insight, ele consegue trazer, por exemplo, a medição de cada polo de disjuntor, consegue trazer os status dos equipamentos e assim por diante, tá? Então, esse sistema, ele é um sistema que não está conectado em nuvem, ele é local, né, para os clientes que têm talvez um pouco mais de preocupação com a questão de, ou dificuldade, né, de abrir uma porta de internet para trazer o equipamento, para conectar ele em nuvem e tudo mais. Então, essa é uma maneira que a BB encontrou de trazer toda essa tecnologia de digitalização e monitoramento localmente no equipamento. Perfeito, Felipe. Eu acho que assim, também é legal destacar que dentro dessa solução do Insight e dentro da solução também do ABB Ability, que é a próxima que nós vamos comentar, é possível criar níveis de acesso das informações. Então, mais de um usuário, para que o usuário tenha acesso apenas às informações que ele tem, vamos dizer assim, disponibilidade para ver, ou seja, que seja de responsabilidade dele. Então, é possível criar vários níveis de acesso e também criar grupos dentro desse sistema. Esses grupos seriam como se fosse uma carga. Então, todo esse grupo de cargas está direcionado para esse setor. Então, todo esse grupo de cargas é a utilidade. Então, quem pode ver a utilidade é o Felipe, né? Então, assim, isso fica bastante útil para quem é o gestor total da planta, vai dando os acessos apenas às pessoas específicas. Exatamente. E a gente evoluindo para o conceito já de uma plataforma em nuvem, entra o conceito do ABB Ability, né? O que é o ABB Ability? São soluções que a ABB desenvolveu, soluções digitais, boa parte delas desenhadas em plataformas em nuvem, para que facilite, né, o acesso do cliente em qualquer lugar e que sejam soluções plug and play. E o ABB Ability Energy é uma das soluções que a ABB tem promovido muito atualmente para trazer essa facilidade para o cliente, para ele monitorar as instalações dele do ponto de vista de manutenção, do ponto de vista de gestão de energia, né? Então, digamos assim, enquanto você tem o web server do Insight localmente, você pode também levar todas as informações do Insight, todas as informações dos disjuntores que a gente estava discutindo agora há pouco, de caixa moldada e caixa aberta, para a plataforma ABB Ability Energy. E o que você vai ter lá? Basicamente tudo, né? Então, você vai ter todas as medições dos equipamentos, você vai ter o status dos equipamentos, você vai ter a monitoramento de vida útil dos equipamentos, você vai ter histórico, por exemplo, de quantidade de operações, quantidade de alarmes, se os equipamentos estão fechados, se estão abertos, qual foi o último defeito que aquele equipamento atuou. Enfim, tudo isso numa plataforma extremamente amigável e fácil de implementar, porque o que você precisa nada mais do que ter um equipamento que concentra todos esses equipamentos em rede, né, os disjuntores de caixa moldada, aberta, Insight, medidores da ABB, e um acesso à internet. Uma vez que você tenha isso, o comissionamento ele é muito fácil, porque é plug and play, o próprio sistema identifica todos os equipamentos, já tem um mapa, né, de informações do protocolo escolhido dentro da plataforma, e o que você precisa fazer é nada mais do que montar os teus gráficos e os teus dashboards. Então, ele é muito simplificado e é bem interessante. E também, Felipe, apenas para a gente estar chegando ao fim aqui da apresentação, mas apenas para a gente destacar, se precisar adicionar, começar com uma visão local lá com o Insight, depois quiser subir ele para a nuvem, também é possível. Então, a gente tem escalabilidade nessa solução. A gente pode começar com uma visão local pelo web server e depois passar a ter essa visão na nuvem. É uma possibilidade. E também é possível adicionar os medidores já existentes na planta. Então, a ABB também vai ter soluções que conseguem entender esses medidores que sejam de terceiros, não apenas da própria ABB, para que esses medidores também se integrem no nosso sistema. Excelente, Vini. É isso mesmo.
e essa facilidade também com equipamentos de terceiros, a BB tem essa preocupação e está implementando cada vez mais a integração de equipamentos de terceiros também, né? Então, com o tempo aí, vai implementando, né, essas integrações entre um equipamento XYZ do fabricante ABC, para que também possa ser visualizado na nossa plataforma. Hoje, obviamente, a forma mais facilitada são com os equipamentos da BB, mas essa preocupação recorrente da BB, né, constante de que essa digitalização ela possa alcançar também plataformas de equipamentos de outros fabricantes, tem crescido e a gente tem implementado novas soluções. Felipe, o Gabriel aqui fez uma pergunta, ó. Hoje eu tenho 4 pavilhões. Conseguiria utilizar esses equipamentos para montar um kit de verificação, para deixar instalado no local, recolher dados onde necessito, ao invés de instalar em todos os meus painéis? Gabriel, eu vou responder se alguém quiser complementar. Pelo que eu entendi, você não quer informação de todos os painéis que estão dentro desse pavilhão. Você quer informações de alguns desses painéis. Aonde você vai querer o monitoramento, você pode escolher. Não precisa estar em todos os pontos da sua instalação. Você decidir que, por exemplo, painel A ou B são mais importantes e dentro deles tem 2 cargas que você quer monitorar individualmente, você quer monitorar o geral e mais 2 cargas, isso tudo é possível de ser feito. Se eu entendi a pergunta perfeitamente, seria essa a resposta que eu daria. É possível você monitorar apenas algumas cargas, não todos, e é uma decisão daí do seu projeto, da sua necessidade, tá? É um circuito específico, né, Vinícius? Tem outro ponto, talvez, que a gente possa interpretar a pergunta do Gabriel no sentido de esse kit talvez ser não ser fixo, deve ser móvel. Gabriel, existe essa possibilidade, mas, assim, do ponto de vista de gestão energética, é interessante que você tenha uma medição constante, né? Porque senão você vai fazer medições muito pontuais por um curto período de tempo e você não consegue criar históricos, você não consegue criar uma análise talvez um pouco mais profunda, né, da tua instalação. Você vai ter uma foto e essa foto ela pode ser muito rasa. Existe essa possibilidade? Com certeza. Mas talvez não seja o ideal quando a gente pensa no conceito de sustentabilidade das instalações e de digitalização das instalações. Tá? Você não vai entender o comportamento geral, né, da instalação e às vezes você pode até ter uma visão distorcida da situação e atuar de uma forma errada, né? Talvez ele esteja comentando algo tipo uma maleta, né? Que ele consiga levar de um local para o outro, ou do circuito para o outro, fazendo medições individuais. Né? Isso, ele até complementou aqui depois, ele falou não ser fixo, ser móvel. Sim, existe essa possibilidade com certeza, só tem esse cuidado que a gente comentou, tá? Às vezes faz sentido, como você comentou, tem 4 pavilhões. Se você não tem o interesse de fazer a medição completa de todos os circuitos, você pode monitorar individualmente a entrada de cada um dos pavilhões. Isso já pode ser um início para as tuas análises, né? Então, você, por exemplo, vai ter ali o pavilhão 1, 2, 3 e 4, vamos supor que cada um tenha as tuas atividades comerciais internas, ou às vezes podem ser até pavilhões irmãos que têm a mesma atividade interna, e você pode começar a fazer comparações entre eles, né? Do ponto de vista se tem a mesma quantidade de equipamento instalado, não tem, rateio de energia, enfim. Tá? Então, pensa nisso, né? Pode ser interessante. E se você tiver interesse em conversar mais um detalhe, nos procure que a gente está à disposição para te apoiar nesse processo. Muito bem. Caminhando aqui para o final, pessoal, então a gente tem aqui a nossa sessão final de perguntas e respostas. São os últimos minutinhos da nossa live aqui, para que a gente possa, antes, né, fechar aqui e agradecer a todos pela participação e pelo interesse. Teve uma outra pergunta que foi encaminhada para a gente, que está relacionada aos painéis que o Anderson comentou, são os painéis de subdistribuição, né? A pergunta foi a seguinte: qual a quantidade máxima de polos que consigo colocar dentro dessa linha de quadros atualmente? Pensando que é um quadro de subdistribuição e muito dedicado para mini disjuntores. É o máximo em uma única coluna, né? Vamos falar assim, nosso maior quadro único seria 360 módulos.
módulos DIN, né? Como se fosse um mini disjuntor, quando eu falo módulo. Então, você conseguiria colocar até 360 módulos dentro de uma coluna. Mas é claro que eu posso acoplar várias colunas, né? Assim, isso não é o limite. Se precisar, tiver a necessidade de mais do que isso, eu consigo acoplar 2, 3, 4 colunas. Perfeito, perfeito. Uma outra pergunta que chegou aqui para a gente agora no final foi o seguinte. O Insight, que é o medidor que a gente comentou, né, para quadros de subdistribuição. Quantos polos de mini disjuntores nós podemos monitorar através do Insight? Pessoal, aqui eu posso responder essa, são 96 polos. Tá? Então, um mesmo Insight, ele pode agregar até 96 sensorzinhos de corrente que vão ser acoplados nos disjuntores ou nos cabos, né? Tem a possibilidade de acoplar direto no disjuntor ou acoplar no cabo, que isso, inclusive, possibilita a medição em disjuntores que não são ABB, né? Então, essa é uma possibilidade. Então, você pode monitorar até 96 polos de mini disjuntores. O Insight, essa é a capacidade máxima dele ali quando a gente pensa nos sensorzinhos, tá? E uma última pergunta também, pessoal, que chegou aqui foi relacionado aos disjuntores de caixa aberta e caixa moldada, Vini, que comentou, né, uma pessoa ficou interessada sobre a questão do IEC 850. Já existem implementações de IEC 850 com baixa e média tensão hoje no Brasil? Já existe. A gente já implementou hoje no Brasil esse tipo de solução. A gente já implementou tanto para fazer bloqueio quanto para fazer o MMS, tanto para fazer por supervisório, daí integrando a média e a baixa por supervisório, tanto quanto para fazer proteção integrada e aviso de bloqueio da baixa para média tensão para não atuação do relé de proteção. Então já existe mais de um fornecimento, já bem mais que um fornecimento já em 61850 no Brasil. Perfeito. Bom, pessoal, era isso. Essas foram as perguntas que a gente recebeu. Caso algum colega queira contribuir com mais algum questionamento, mande as perguntas aqui no chat. A gente vai ter todo o prazer aqui de responder. E nesse meio tempo... Opa, acabou de chegar mais uma. Questão de manutenção. Quando tenho dispositivos motorizados, tem um bloqueio manual quando irei realizar manutenções? Tem como bloquear para não fazer a operação. Aí eu acho que não sei se a pergunta foi voltada para caixa moldada e caixa aberta, mas se foi, eu não sei. Para mini também, né? Assim como no mini disjuntor também. Também você consegue com certeza ter os bloqueios por segurança ali para você fazer a manutenção adequada com segurança, né? Exatamente. Mesmo o colega que mandou a pergunta, não veio o seu nome, desculpa a gente não citar o teu nome, mas aqui quando você tem um dispositivo motorizado, o próprio motor que está acoplado ao equipamento de proteção, seja ele um disjuntor caixa aberta, caixa moldada, um mini disjuntor, ele tem os dispositivos mecânicos de bloqueio, tá? Então, fica tranquilo que se estiver fazendo uma manutenção, ninguém vai dar um comando remoto para o teu motor fechar o disjuntor. Você consegue ter toda a segurança para fazer, né, os trabalhos em eletricidade de forma segura. Tá? Foi o próprio Gabriel. Legal. Obrigado, Gabriel. Muito bom. Pessoal, acho que essas foram as perguntas finais. Gostaria de agradecer aí imensamente a participação de todos os colegas que nos acompanharam até o final dessa live, né, pelas contribuições, pelas perguntas. Quem tiver depois qualquer tema que queira tratar com a ABB conosco, fique à vontade para nos procurar. Tá? Vocês encontram facilmente aí os nossos perfis no LinkedIn, Felipe Dolgoff, Vinícius Rocha, Paula Cussano e Anderson Schmidt. Vocês podem nos procurar por lá. Vocês podem mandar e-mail para a gente através da comunicação que vocês vão receber pós o evento aqui, que, né, vocês vão receber um e-mail de agradecimento. Fiquem muito à vontade para entrar em contato conosco. A gente está à total disposição para apoiá-los em projetos, em retrofits ou qualquer consultoria que vocês precisem nas instalações elétricas. Eu gostaria de deixar o meu muito obrigado aqui e passar a palavra para os meus colegas de bancada. Bom, pessoal, agradeço a todo mundo aí pela presença.
Um abraço para vocês, tenham todos um bom dia. Eu também agradeço aí o tempo de todos. Ficamos à disposição e um bom dia a todos. Também gostaria de agradecer a presença de todos. Só lembrar que alguns produtos da BB, principalmente subdistribuição, né, e acabamentos, você encontra na loja.br.abb.com. E também lembrar de seguirem os perfis da BB Eletrificação nas redes sociais para saber das novidades e acompanhar eventos como esse, né? Então, para você estar sabendo aí de tudo que a BB desenvolve de lançamentos para seguir essas tendências que a gente discutiu hoje. Obrigada. Muito bem lembrado, Paulinha. Obrigado pelo lembrete. E é isso aí, pessoal. Nos sigam nas redes sociais. Nossa loja online está à disposição para vocês comprarem um monte de produto BB. Então, cada vez mais facilitado, né? Muito obrigado e um excelente dia a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.